Olá, bem-vindo de volta. Na última aula, concluímos a elaboração do nosso primeiro painel de indicadores, o principal painel, onde podemos verificar os indicadores de disponibilidade, eficiência, produtividade e OEE, e um resumo dos tempos perdidos, ou seja, das improdutividades ou oportunidades de melhoria. Para isso, criaremos uma nova consulta no Power Query para que possamos avaliar os tempos perdidos por motivo. Vamos lá? Em nossa última aula, mostramos o detalhamento das paradas por motivo e tipo. Vamos ver agora como é que foi desenvolvido este painel. Antes, temos que entrar no Power Query, clicamos aqui na consulta OE, editar consulta. Muito bem. Como parte das informações que vou usar já estão aqui dentro desse OE, não vou criar uma consulta nova. Vou simplesmente duplicar o OE, clicando aqui ao lado esquerdo na guia Consultas, com o botão direito sobre o OE, duplicar. Muito bem, ele me duplicou e me nomeou automaticamente como OEE2, tá certo? Ele duplicou inclusive as etapas todas que eu tenho no OE. Porém, eu não vou precisar de todas. Eu só vou precisar de uma parte inicial destas etapas. Então, eu localizo aqui até onde eu quero, que é setor. Venho, então, até setor expandido, colunas renomeadas 4. Renomeamos as colunas do setor e agrupamos a linha. Até linhas agrupadas 4 é o que eu vou usar do OEE. Daqui para baixo, nós vamos excluir clicando aqui ao lado. Muito bem. O que nós temos, então, depois da exclusão? Eu tenho o código da unidade, a unidade, código da divisão, divisão, código do setor, o nome do setor, o equipamento, o produto, a data da produção, o turno e o tempo de turno. Neste agrupamento foi incluído uma coluna contagem, que é automático quando eu não defino o porquê que eu estou agrupando. Vamos dar uma olhada? Como já vimos anteriormente, para agrupar, eu seleciono a opção Avançadas e vou selecionando aqui nos campos todo o agrupamento que eu desejo. Automaticamente ele já me inclui uma contagem das linhas que eu tenho para esse agrupamento. Clico então em OK e ele me criou então este agrupamento com a contagem para cada linha. A nossa próxima etapa é fazer uma consulta mesclada com os apontamentos de paradas, ou seja, ele vai vincular cada linha que eu tenho de apontamento de produção com as várias linhas de paradas que possam haver. Vamos abrir a janela. Já me aparece aqui a nossa consulta OE2. Embaixo me aparece uma opção para selecionar qual a tabela que eu quero mesclar com o OE2. Como já está pronta e eu havia selecionado paradas, tá certo? Me vem todos os campos da paradas aqui e eu tenho agora que fazer a vinculação desta OE2 com as paradas. E quais os campos que são comuns nas duas tabelas? Muito bem, eu tenho o ID do equipamento, a data e o turno, ok?
Nas paradas, seleciono da mesma maneira o ID do equipamento, o 2 é a data e o 3 é o turno. Clique em OK e vai me aparecer aqui uma coluna chamada paradas, ou seja, esse é o nome da tabela que incluímos na mesclagem. Do lado direito me aparece um ícone, clico sobre ele e seleciono somente os campos que eu desejo. Basta desmarcar aqui e selecionar os campos desejados. Vou cancelar porque já está selecionado e vou para a próxima etapa que ele cria após a seleção dos campos. Então eu selecionei o tempo, o motivo da parada e o tipo da parada. Próxima etapa, personalização adicionada, é onde eu crio um campo do tempo de parada em horas, porque aqui está apontado em minutos. Basta vir em adicionar coluna no menu principal, incluir uma coluna personalizada e fazer esta demonstração. Nomeei de tempo de parada e a fórmula seria a paradas de tempo em minutos dividido por 60 eu tenho em horas. Estou fazendo isso porque estamos trabalhando com todos os nossos tempos em horas. Clico em OK e ele me criou, veja aqui, texto. Então lembra-se, eu tenho que alterar para decimal. E aqui está. Como é que eu faço isso? Basta clicar sobre a coluna, transformar, tipo de dados, estaria em qualquer anteriormente, e venho, seleciono o número decimal. E ele vai criar esta etapa, alterando então o tipo do campo. Próximo passo, eu vou renomear essas colunas, vou tirar o nome do arquivo paradas, e vai ficar só tempo, parada e tipo de parada. E vamos para o próximo passo, uma coluna mesclada. Nesta coluna mesclada, estou selecionando os campos parada e tipo de parada. Aqui na barrinha de fórmulas, podemos ver a consulta que ele está criando, ou a mesclagem que ele está criando. Ele está adicionando uma coluna chamada mesclado e está combinando o texto parada com o tipo de parada e um espaço em branco entre elas. E aqui está a nossa coluna mesclada, a descrição e o tipo da parada. Muito bem. Vou renomear este campo para parada tipo, ok? O renomear eu já falei, é simples, clica sobre o campo, renomear, e ele cria uma etapa aqui. Qualquer uma das etapas que queira excluir, basta vir aqui e ele volta na condição anterior. Porém, cuidado ao excluir etapas no meio da consulta, porque ela pode atrapalhar as outras seguintes. Muito bem. Feito isso, já temos a nossa consulta pronta para analisarmos então os motivos de paradas, tanto fora de turno, parada não planejada e parada planejada também, ok? Então aqui nós temos todos os apontamentos das paradas. Vamos para a página inicial, fechar e aplicar aqui no canto esquerdo do menu. E voltamos então para o Power BI. Muito bem, como eu disse, todas as nossas consultas já estão prontas. O que faremos? Vamos duplicar este painel, página duplicada, já me aparece aqui no final da lista, clico sobre os motivos e teclo Delete. Faço o mesmo com o gráfico de baixo, Delete. A segmentação de dados nós não vamos apagar.
mas vamos mostrar como ela foi elaborada. Clico aqui então sobre a segmentação e vai me mostrar aqui em visualizações o que eu selecionei para esta segmentação. Selecionei unidade, lembra-se como faz? Vamos abrir o OE2, que é esta consulta que já está marcada aqui, e selecionamos então a unidade, divisão, o tipo de parada, aqui embaixo, o setor, o equipamento, mais acima, e a data. Lembre-se, a data eu tenho uma subdivisão dentro dela que me abre a hierarquia de datas, que nada mais é o ano, o trimestre, o mês e o dia. E aqui está demonstrada a data detalhada. Como é que ficou na segmentação de dados? Vou recolher, clico com o botão direito sobre, recolher todos. Vejam, recolheu todos os itens. Eu vou clicar na nossa unidade, abaixo dela a divisão agrícola e indústria. Na indústria nós temos os tipos de paradas, fora de turno, parada não planejada e parada planejada. Abaixo dela o setor, extração e o equipamento, a moenda. Abaixo do equipamento tenho então as minhas datas hierárquicas: ano, trimestre, mês e dia, ok? Da mesma maneira, no setor agrícola, tenho fora de turno, parada não planejada, parada planejada, canavieiros e colhedoras e o equipamento. Abaixo do equipamento, o ano, o trimestre, o mês e o dia. A nossa segmentação, então, segue exatamente a sequência que nós colocamos aqui. Qualquer alteração que eu queira fazer na segmentação, eu posso mudar de posição, por exemplo, colocar a data em primeiro lugar, basta arrastar para cima ou para baixo, ok? E assim com todos os outros campos. Vamos agora clicar fora da área da segmentação, neste espaço em branco, e vamos iniciar a construção do nosso painel gráfico. Vou iniciar com um gráfico de barras clusterizado. Clicamos nele, vou só ajustar para o tamanho da página, diminuir aqui para que entre o próximo gráfico. E vamos iniciar a inserção dos nossos campos. Vou na consulta que acabamos de criar, a OE2, que é onde eu tenho o detalhamento ou os motivos das paradas, e vou inserir então o motivo da parada e o tempo parada em horas. Lembra-se que transformamos minutos em horas? E aí está o nosso gráfico de acordo com a nossa seleção no nosso painel de segmentação. Muito bem. Vamos clicar fora novamente e vou inserir um novo gráfico. Um gráfico de colunas clusterizado. Clico então fora, na área em branco, e insiro o gráfico. Vou inserir neste gráfico somente o dia, ok? E o que eu quero saber no dia? Eu quero saber novamente o tempo de parada em horas. E aí está, então, o nosso gráfico. Vamos formatar agora os nossos gráficos. Clico sobre o primeiro, em formatar seu visual, na guia visualizações, vou no eixo Y e desmarco o título. Recolho o eixo Y e vou para o eixo X e desmarco o título do eixo X. E desmarco também
o eixo X. Recolho, desço então em barras, vou em cores e altero então a cor das minhas barras. Recolho barras, marco rótulo de dados, em opções posição não vou mexer em nada e clico em valores. Aumento para 12, coloco negrito e zero as casas decimais. Muito bem. Veja que aqui me apareceu em horas. Eu quero que apareçam aqui percentuais. Como é que eu faço isso? Volto lá então no adicionar dados ao meu visual e no campo tempo de parada, clico com o botão direito, mostrar valores como porcentagem do total geral. Já alterou aqui e agora está de acordo com o que eu desejo. Volto lá então na formatação e no eixo Y eu vou colocar negrito. Recolho o eixo Y e vou para geral. Altero o título para motivos de paradas. Aumento para 16. Altero a cor da tela, tela de fundo do título e centralizo. Recolho então o título e vou para efeitos. Na tela de fundo, eu altero a cor para uma tonalidade mais clara. Recolho tela de fundo, vou em fronteira visual, ativo a fronteira visual e ajusto para 30 os cantos arredondados do nosso quadro do gráfico. Como já mostrei, se eu quiser incluir uma sombra, basta clicar aqui. E está pronto o nosso primeiro gráfico. Vamos para o segundo e fazer a mesma formatação. Muito bem. Está formatado então o nosso painel de paradas. Veja que criamos os nossos gráficos com uma cor diferente do original que mostramos inicialmente. Vamos rever? Venho aqui em paradas e a cor das barras está diferente. Eu quero então ajustar para esta cor os gráficos que acabamos de desenvolver. Como é que faço isso? Clico sobre um dos gráficos, vou em configurações do visual, em barras, em cores, eu vou em mais cores e copio este código que está aqui. Ctrl C. Volto lá para o gráfico que criamos, clico sobre o primeiro, vou em formatação, em barras e em cores, vou em mais cores e colo a cor copiada do gráfico anterior. Clico no segundo gráfico e faço a mesma alteração em cores, mais cores, Ctrl V. E pronto, o nosso gráfico está igual ao anterior. Ok? Vamos iniciar uma análise então do nosso painel. Nós estamos aqui em nossa segmentação de dados, na divisão agrícola, paradas não planejadas, canavieiros e este equipamento para o ano 2019, segundo trimestre e o mês de junho, ok? O que ocorreu com este equipamento 14 Volvo FM500 no mês de junho? Ele ficou parado 20% de todas as paradas aguardando descarga, 19% aguardando o transbordo fornecedor 2, 18% aguardando o transbordo fornecedor 1, 13% aguardando o transbordo fornecedor 3. Muito bem. Já vimos que temos problemas no campo
aguardando o transbordo, é perda de tempo, e temos aguardando descarga, que pode estar ocorrendo um problema na usina. Qual o problema? Pode ser que a moenda está lenta, pode ser que a moenda esteja parada, pode ser tráfego intenso na balança e pode ser na coleta de amostras. No campo, aguardando o transbordo, também pode ser alguns problemas de equipamentos, como falta de transbordo, por que não? Ou colhedora com problemas, não estou abastecendo o transbordo na mesma velocidade do transporte. Pode ser programação do transporte não adequada. Muito bem, pode ser várias coisas que não sabemos o porquê. Estes motivos de paradas nos indicam que existe um problema em cada um desses motivos e que precisamos solucioná-los. Como faremos isso? Primeiro, é identificando o que é que está causando esses motivos de paradas. Para isso, podemos elaborar um plano de ação corretiva, onde identificamos o problema, elaboramos uma proposta de correção do problema, avaliamos o custo e benefício desta proposta, criamos um grupo de trabalho envolvendo outros setores da empresa que possam estar colaborando ou possam ter responsabilidades em pelo menos uma parte desses motivos e criar então um grupo de trabalho interdepartamental na busca de solução deste problema. Falaremos em uma sessão específica mais à frente sobre a criação de planos de ações e a metodologia de formação e gerenciamento de grupos de trabalho para corrigir os problemas encontrados e as soluções propostas. Uma outra funcionalidade do nosso painel é se clicarmos, por exemplo, aguardando descarga. Nós vamos ver o reflexo dessa nossa seleção para este equipamento, para este mês, quando ocorreu. Então, por exemplo, aguardando descarga, não ocorreram todos os dias. Do dia 10 ao dia 17, não houve apontamento. Precisamos descobrir o porquê, ok? Se eu clicar fora da barrinha ou sobre ela, me volta à condição anterior. E olha o que nos apresenta. Não houve realmente apontamento para este equipamento no mês de junho, no período do dia 10 ao dia 16. 6 dias parados. Que pode ter ocorrido? Uma manutenção mecânica, uma revisão muito longa. Enfim, o que pode ter ocorrido? Falta de apontamento? Pode ser. Então, um dos problemas que temos que avaliar são os apontamentos feitos no campo, ou feito pelos motoristas, ou feito pelos operadores dos equipamentos. Se não apontarem, não vai aparecer. Mas aqui eu tenho uma clara demonstração de não apontamento. Se tivesse sido uma reforma ou uma troca de peça que ficou aguardando na oficina, teria que ter o apontamento, aguardando peça, ou em reforma, enfim, teria que haver um apontamento. Então aqui é uma clara demonstração de que não houve apontamento. Então, uma das responsabilidades é
verificar e criar um plano de ação para a qualidade dos apontamentos. Caso isso não ocorra, não podemos avaliar corretamente os nossos equipamentos ou os nossos motivos de improdutividade, tá certo? Se eu clicar aguardando o transbordo no fornecedor 2, veja quando ocorreu. No dia 1, no dia 6, dia 7, dia 8, depois ficamos sem apontamento, depois no dia 19, 20, 21, 22, 23, muito bem. Então, nós temos que utilizar todos os recursos que a gente tem e fazer uma análise criteriosa. Vamos no aguardando descarga novamente e veja quanto tempo estamos perdendo com o aguardando descarga. Então, por exemplo, neste dia foram 3,4 horas. E se você somar aqui, vai me dar um número bastante significativo. No aguardando transbordo no fornecedor 2, que é bem específico, ou seja, é de um determinado fornecedor. 4 horas esperando o transbordo, 3 horas e meia, 2 horas, 3 horas praticamente, é muito tempo para um equipamento aguardando o transbordo, ok? Vamos fazer uma inversão da nossa segmentação de dados. Clico sobre ela, ela está marcada, vou em data e vou movimentar a data abaixo de tipo de parada, ok? Muito bem. Veja que já mudou aqui o visual da minha segmentação. Muito bem. Vou selecionar só o parada não planejada, só o segundo trimestre e só o mês de junho. E aí está. Veja que eu tenho aguardando o transbordo no fornecedor 2. 28% do total de paradas foi aguardando o transbordo no fornecedor 2. Se eu selecionar na barrinha somente aguardando o transbordo no fornecedor, veja só, os tempos de paradas. Agora, aparece 22,6, é porque estão todos os canavieiros. Se eu escolher somente o 14, Volvo, que era o que a gente estava olhando, o nosso gráfico fica desta maneira, ok? A sequência de dias que já mostramos anteriormente para o aguardando o transbordo no fornecedor 2. Quando eu clico todos os caminhões, me altera o gráfico e me mostra a soma do tempo perdido por todos os canavieiros. Veja quanta oportunidade de melhoria que nós temos. E o que pode resultar nessa oportunidade de melhoria? Ou seja, se eu diminuir as paradas por dia, vou precisar de menos caminhões, eu posso ter uma economia significativa na contratação de transporte, eu posso fazer um balanceamento entre o transporte e a colheita. Se está esperando, se existem equipamentos esperando carga, significa duas coisas: ou a colhedora ou os transbordos estão subestimados. Se não temos como adequar os nossos equipamentos na frente de trabalho, nós temos que diminuir então o nosso transporte. Então são estas avaliações que temos que fazer e criar planos de ações corretivas com a metodologia de grupo de trabalho, porque vai envolver outros setores e precisam de decisões superiores da gerência, diretoria, dependendo do nível de investimento que haja. Muito bem. Então, é desta maneira que nós vamos encontrar os desvios ou oportunidades de melhoria.
Consequentemente, ao melhorarmos as improdutividades, nós melhoramos também os nossos indicadores de disponibilidade, eficiência, produtividade e o OEE, tá certo? Ok, vamos agora então avaliar a mesma informação, porém por equipamento. Nós já temos pronto paradas por equipamento, ok? É uma maneira de você enxergar de forma diferente ou com uma consolidação diferente da anterior. Vamos selecionar canavieiros e aqui está então o que eu tenho para o ano de 2019. Abaixo dos canavieiros eu vou ter o ano, o mês e o dia. Então nós podemos alterar a posição desta segmentação conforme a necessidade, ok? Estou olhando aqui todo o ano de 2019. Então, o caminhão que tivemos maiores paradas foi o 6 Volvo FM 440, ou seja, do total 10% representa este caminhão. E abaixo eu tenho o tempo de parada por motivo. Se eu clicar sobre este equipamento somente, vai me mostrar no quadro abaixo quais foram os motivos. Olhe lá, aguardando descarga, aguardando transbordo, manutenção mecânica, ok? Posso inverter, como eu fiz anteriormente, a data para baixo do tipo de parada e vai alterar então aqui a nossa segmentação. E ficou então ano e mês e vou colocar o setor acima da data. Eu posso analisar então os canavieiros mês a mês. Abril, caminhão 6, 17%. Maio, continua o caminhão 6 com problemas. Junho, continua o caminhão 6. Julho, continua o caminhão 6. Agosto, setembro. Somente em setembro não tivemos problemas significativos com o caminhão 6. Mas vamos clicar aqui para ver o que aconteceu. Claro, ele ficou 33,45 horas em manutenção mecânica. Então, teve também 30 horas de aguardando descarga e aguardando o transbordo no fornecedor 1. Enfim, o Power BI nos dá uma condição poderosa de análise. Basta explorarmos estes recursos. Muito bem, já falamos bastante sobre paradas e vamos falar mais à frente como criar planos de ações corretivas para estes desvios, ok? Concluímos a nossa 7ª aula. Espero que tenham aproveitado bem. Foi uma aula muito importante para darmos continuidade ao desenvolvimento dos nossos indicadores do OEE. Como podem ver, temos que trabalhar as improdutividades ou as oportunidades de melhoria e, como consequência, os nossos indicadores de desempenho, disponibilidade, eficiência, produtividade e OEE tendem a ser melhores, ok? Te aguardo na próxima aula para darmos continuidade ao nosso programa. Muito obrigado.